eu não me sinto bem à vontade de fazer prognóstico, porque uma decisão judicial é uma decisão que ela não tem certos parâmetros. Então é difícil você dizer algo que depois não se cumpra. Eu prefiro dizer que o primeiro dia foi um dia de contornos, de estabelecer os contornos da lide. Esses contornos foram bem delimitados, e eu acho que na terça e na quinta, que serão os votos, nós temos a esperança sincera e concreta de que os postulados da democracia e da Constituição sejam restabelecidos e garantidos. Agra aqui conversando conosco. Carol, contigo. Olá, doutor Valber, tudo bem com o senhor? Tudo Espero que bem? sim. Prazer enorme falar com você. Bom, hoje no julgamento, né, durante as sustentações orais, nessa primeira fase do julgamento, o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho, que comanda a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma ilação importante e bastante grave do senhor, disse que tinha tido algum tipo de tentativa de cooptação de testemunha por parte da defesa do PDT. Aconteceu isso, doutor Valber? Olha, eu prefiro dizer que isso foi fruto de inconstâncias e nervosismos do momento. Porque, veja, todas as sessões são públicas, gravadas, na presença de um juiz auxiliar e do membro do Ministério Público. Não houve nenhum tipo de impugnação, nem houve nenhum tipo de posicionamento dos juízes, então eu prefiro tecer isso aos aleivos de emoção do doutor Tarcísio. Doutor, Certo. boa noite. Só Diga, um diga, Não, momento, Carol. só um é Complete. momento. só para complementar, dizer que a gente convidou o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho também para participar do UOL News, mas ele não concordou com a participação. Só para dizer, esse é o motivo da gente não ter o outro lado dele Mais um nesse momento. detalhe meu: qualquer gravame de uma audiência, ele é estabelecido em ata. Há uma ata que narra toda a audiência. Se nessa ata, obviamente, não há nenhuma descrição nisso, nós estávamos diante de testemunhas, gravação de um juiz diante de um promotor, então eu prefiro alencar isso a motivos de estresses de um julgamento histórico e tão difícil, principalmente quando os argumentos e os fatos não nos ajudam. Pois é, e é claro que tem toda a questão ali do fato extra, né, que é a minuta, chamada minuta do golpe, doutor. O senhor acredita que ela vai ser incluída? Me parece que hoje eu entrevistei um advogado e ele me falava que foi citada essa minuta 16 vezes durante o relatório do ministro Benedito Gonçalves. O senhor acredita que ela deve ser incorporada mesmo, né, mesmo diante das reclamações aí da Eu defesa? não vejo. Veja, três fatores aí. Primeiro, que eu não vejo um motivo razoável dela não ser incorporada. Ela não significa um fato novo. Por quê? Porque lá atrás nós já dizíamos que havia algo orquestrado, sistematizado, estrutural para desmoralizar as instituições. Desmoralizar as instituições para quê? Obviamente, para forcejar uma quebra institucional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não há óbices processuais, já que não é uma inovação, que ela possa ser utilizada. Isso ainda é o primeiro ponto. Desculpe. Segundo ponto, ela não é uma prova essencial. Suprima por um corte epistemológico a minuta do golpe. Você vai esquecer o que aconteceu depois? Você vai esquecer as vigílias cívicas? Não está nos autos, mas é um fato que ratifica isso. Você vai esquecer o 8 de janeiro? É isso mesmo que você vai fazer? Terceiro ponto e último, e encerro. Não se negou o, o substrato da minuta do golpe. Você nega o quê? Você inventa, arranja defesas processuais, mas o fato está lá em conteste. Qual é o fato em conteste? A tentativa de declarar um estado de defesa no TSE. Doutor, o questionamento. Boa noite, Boa doutor. Boa noite. noite, Boa noite. Diego. Boa noite, Carol, e a todos. O questionamento quanto à inclusão dessa minuta veio reforçado aí pelos
por Bolsonaro, pelos bolsonaristas, porque fazem uma comparação com o julgamento anterior da chapa Dilma Temer, em que ali houve uma decisão que o julgamento deveria se ater aos fatos até aquela data, né? E me parece que é uma comparação descabida, porque são dois fatos completamente diferentes. Eu queria que o senhor esclarecesse essa comparação. Duas coisas. Primeiro, que a minuta do golpe não é um elemento essencial probatório, é um elemento secundário. Disse isso, vou dizer novamente, que esses fatos que foram concretizados na minuta do golpe, eles já tiveram todo o valor nesse sequencial anterior. Daí, para mim, é muito claro. Segundo, questão muito interessante. No julgamento de Dilma, se criou uma causa de pedido diversa. Na nossa imputação, lá atrás, nós já dizíamos o quê? São 4 fatos. Abuso de poder econômico, desculpe, abuso de poder político, conduta vedada, uso indevido de veículos de comunicação, desordem informacional. E que no ano 2021, na petição inicial, já tinha o presidente, em 2021, atentado contra o sistema eleitoral 23 vezes, está na petição inicial. Como é que a inclusão de fatos novos? Como é essa metamorfose kafkaniana? Hoje eu usei a Kafka, agora, continuando com Kafka, deixa de ser o processo para ser a metamorfose. Como é essa metamorfose? Fica difícil, né? Carol, Doutor Valber, o senhor está mencionando não só a minuta do golpe, mas também a questão do 8 de janeiro. Os Não. eventos. Não, desculpe, como fato argumentativo, né? Como suporte argumentativo para a gente ver que a minuta do golpe era uma tentativa sistemática de golpe e isso fazia parte. A minuta, me perdoe, foi o sequenciar da concretização de 8. A minuta foi a estruturação. Se o 8 de janeiro tivesse sido agasalhada, a sua legitimidade aceita pela sociedade, a minuta do golpe tinha se concretizado. E veja, os argumentos levantados são tão pueris que diz que a minuta é um fato. Ora, a minuta não era um papel? A minuta ocorreu? Houve realmente o estado de defesa no TSE? Não. Então, como você vai dizer que é um fato? Um pedaço de papel se transforma em fato só pelo volitivo, só pela sua vontade, doutora Carol? Ô, Valber, mas no 8 de janeiro, por exemplo, esse fato não está oficialmente dentro do processo, como sabemos. O senhor acha que ainda assim ele vai ser levado em consideração pelos ministros no momento da votação? Nós não pedimos isso em nenhum momento. Muito pelo contrário, a tribuna hoje disse, se vocês estão implicando com a minuta do golpe, descarte. Descarte. As provas que estão lá já são mais do que suficientes. Se fosse qualquer mandatário desse país, do norte a sul, essa discussão já não existiria. Está existindo porque obviamente, quem o é. O investigado é o quem o é. Mas esqueça a minuta do golpe. Todos os argumentos lá já concretizam essas quantificações. O que é que eu tento falar na narrativa? É que a minuta do golpe, mais as vigílias cívicas, mais o 8 de janeiro, mais todos o que nós sabemos, o governo norte-americano, depois a troca de mensagens no telefone, tudo isso deixa bem claro o quê? Aquelas alegações que nós imputamos, que estão lá, sem a minuta do golpe, depois foram começadas a se concretizar, se substancializar em quê? Nesses fatos. Mas esses fatos, eles servem para quê? Para dizer, 2 mais 2 são 4. Na minha época tinha a prova dos 9 fora. Hoje ninguém estuda mais isso. Mas a prova dos 9 é justamente esses fatos. Esses fatos têm relevância? Não. Eles apenas dizem o quê? Dizem, teu horóscopo deu certo. Ou seja, tua clarividência foi atestada. Só precisa disso nos autos? Não. Ora, quantos mandatários nesse país não perderam o mandato por abuso de poder, uso indevido de veículo de comunicação? Hoje, quando eu falei dos aviões, houve fretamento de 2 aviões, todo mundo, onde está? Eu disse o dele, só está aí, está nos autos. Eu não sou leviano para dizer uma coisa desse nível. Então, veja que
essas provas, elas são, como eu disse na tribuna, autoevidentes. Certo, doutor Certo. Val. Doutor Walter, deixa eu só fazer um questionamentozinho. É o seguinte, o PDT entrou com outras 4 ações contra outras 4 AGs contra Bolsonaro no TSE por conta de malfeitos da campanha do ano passado. O ex-candidato Ciro Gomes entrou com uma outra ação também. Então, das outras 15 ações que existem no TSE contra Bolsonaro, além dessa que está em julgamento, 5 são de autorias do PDT. O senhor tem alguma esperança que essas ações sejam julgadas também durante esse ano? Mas olha só, se essa ação, e eu não sou templo de Delfos para prever o futuro, se essa ação for julgada quinta-feira procedente, as demais perdem o objeto. Por quê? Porque a sanção ele já fez, que é o quê? A ineligibilidade de 8 anos. Ele não tem um mandato, então ele não pode ser um mandato. Essa ação, quais são as consequências dela? Ineligibilidade e multa. As outras ações podem resultar o quê? Se já há ineligibilidade, você não pode dar outra ineligibilidade, porque não tem sentido, porque as ineligibilidades são 8 anos depois, obviamente, da eleição de 2022, e a única outra sanção que tem vai ser o quê? Uma multa. Então, a maioria dessas ações, no meu entender, elas perdem o objeto. Doutor, o que o senhor achou dos argumentos do Ministério Público para defender a absolvição de Braga Neto? Olha, deixou bem claro o seguinte: uma AGE é uma ação investigatória. Os liames factuais dentro do processo do senhor Braga Neto não foram encontrados. Não foram encontrados, a grande verdade é essa. Então, acho que foi consentâneo com o que foi produzido nos autos. Como eu disse na tribuna, eu não sou Torquemada. Eu não estou atrás de colocar A ou B no patíbulo. Eu estou atrás de cumprir a Constituição, de exercer a cidadania, o munus público, que é a função do advogado. Então, eu acho que é algo plenamente razoável.